E bem-vinda! Nesta aula nós vamos falar sobre as dimensões. Em primeiro vou-te explicar o que é uma dimensão. Cada dimensão tem uma realidade, tem um conjunto de leis que governam geralmente aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode ser feito. Por um espírito ou por uma consciência individual que esteja nessa dimensão. Tá? As dimensões são normalmente definidas como também chamadas como reinos discretos, que geralmente formam uma transição gradual de um reino para o outro reino. Também já deves ter ouvido falar dos reinos. Além disso, todas as dimensões existem precisamente ao mesmo tempo, ocupam exatamente o mesmo espaço. Elas simplesmente estão em vibrações, em frequências energéticas completamente diferentes. A nossa realidade do sonho existe paralelamente à nossa realidade do estado de vigília, do estado acordado. Estamos presentes em cada uma delas simultaneamente, em todos os momentos. Tá? Por um lado, o tempo e o espaço são ilusões. Essas ilusões estão praticamente fortes aqui, na terceira dimensão. Por isso é que nós temos as horas, e os dias e os anos. Vamos falar sobre algumas dimensões, mas vamos falar mais especificamente sobre a quarta dimensão. A primeira dimensão é aqui o primeiro nível da consciência. Por exemplo, como é a consciência de uma rocha, a consciência de um cristal. A primeira dimensão é o reino dos minerais, das rochas e dos cristais. A consciência da primeira dimensão não está ciente da separação nem da dualidade. Ela simplesmente existe sem identidade individual. Também não existe tempo, não existe passado, não existe futuro, não existe presente. Tudo está presente num único momento, precisamente num único momento. As energias da primeira dimensão ressoam com o reino mineral, está associado também ao nosso chakra raiz, ao elemento terra, concentra as necessidades humanas mais básicas de segurança, bem como a identidade do nosso planeta Terra, da nossa querida Mãe Terra. Tá? Essa é a primeira dimensão. Agora vamos falar sobre a segunda dimensão. Esta aqui tu vais adorar, de certeza absoluta. A segunda dimensão está associada ao reino vegetal. A primeira dimensão e a segunda existem precisamente ao mesmo tempo na terceira dimensão. Senão nós não conseguimos ver as rochas nem precisamente as plantas. E nós conseguimos ver, portanto elas estão as duas em simultâneo na terceira dimensão. Mas tem um alongamento que nós não alcançamos na segunda dimensão. Ora bem, nós sabemos que uma planta é uma planta, mas sabemos que existe um alongamento, uma dimensão maior, onde estão as devas, as fadas. As fadas são da segunda dimensão. Nós não as conseguimos tocar, é impossível tocar as fadas, porque estamos na terceira dimensão. Tem pessoas, eu por exemplo, às vezes consigo ver as fadas, mas é muito rápido, conseguimos aceder a essa dimensão por apenas alguns segundos. No entanto, na perspectiva da segunda e da quarta dimensão, as plantas são seres iluminados espiritualmente, são seres muito poderosos, muito fortes. Os humanos podem se comunicar com as plantas, conectando a consciência e os sentidos mais sutis dessas dimensões, mas isso requer muita prática de meditação. A segunda dimensão está associada ao chakra sexual e ao elemento ar. O chakra sexual está localizado uns 3 a 4 dedos abaixo do nosso umbigo e representa a nutrição, o crescimento e a criação da civilização. Agora vamos para a terceira dimensão. A terceira dimensão é a nossa dimensão da realidade física, da consciência humana. Há uma forte consciência de um eu individual separado da diversidade da vida. Nesta dimensão começa o caminho da descoberta. Vêm aquelas perguntas: quem sou eu? O que é que eu faço aqui? De onde é que eu vim? Por que vim? Qual é a minha missão? Para onde eu vou? Através da exploração do espaço e do tempo, tudo é visto como uma coisa separada. Tanto o espaço como o tempo. É tudo separado. Devido às leis da terceira dimensão, há muito pouca consciência da conexão da unidade das coisas. Isso é uma coisa que era muito importante nós tomarmos essa consciência.
Termos a consciência da unidade e da não dualidade de todos é uma lição muito, mas muito importante a reter nesta dimensão. Isso é um dos principais portais para termos acesso a dimensões superiores, para termos acesso à quinta dimensão. A Terra está na terceira dimensão. Ela é muito desejada também por seres de outras dimensões, porque ela oferece uma oportunidade de aprendizagem pessoal, aprendizagem espiritual, conhecimento e evolução. Acredita-se que as dimensões inferiores, mais densas, como a Terra, são mais complexas do que as dimensões superiores. Os planos dimensionais mais próximos da fonte são cada vez mais simples e são poderosamente capazes de realizar, de criar as realidades. Uma das maiores evidências da complexibilidade da Terra é a intensa polaridade que existe. Os conflitos políticos, raciais, sociais e económicos tornam o planeta Terra um dos lugares mais perigosos do universo. A quarta dimensão também é conhecida como o plano astral ou o plano etérico. A quarta dimensão é o reino das formas de pensamento a nível inferior. A quarta dimensão e a terceira estão a acontecer ao mesmo tempo, porque senão nós não conseguíamos estar na terceira dimensão. Como sabes, todas as dimensões estão a acontecer ao mesmo tempo, não é? Mas aqui tu vais perceber o porquê que vai fazer sentido, tá? Algumas pessoas têm sonhos lúcidos, aqueles sonhos em que tu sabes que estás a sonhar, não sei se já tiveste essa experiência, e que ainda consegues alterar o teu sonho. Tens o controle desse mesmo sonho, de todas as experiências que estás a vivenciar. Essa é uma das experiências da quarta ou da quinta dimensão. Não sei se isso já te aconteceu. Se aconteceu, gostava de saber como foi a tua experiência. Para os humanos que estão principalmente com a consciência na terceira dimensão, os seus eus são conhecidos da quarta dimensão através da mente subconsciente. Ou seja, podes aceder à quarta e à quinta através dos teus sonhos, através da tua intuição, através da meditação, através de habilidades psíquicas, através desses sonhos lúcidos, experiências fora do corpo, regressão à vida passada, canalização de seres superiores, ou seja, tu conseguis ouvir um ser superior e estás a escrever. Esses são métodos que te podem trazer experiências da quarta e da quinta dimensão, como também praticares a terapia multidimensional vai-te trazer essas experiências. Agora vou-te explicar uma coisa. Imagina que a pessoa vai fazer uma cirurgia. O médico antes, o que é que ele faz? Vai dar anestesia, não é? Então, quando a anestesia entra dentro do corpo físico, faz com que o corpo físico deixe de sentir. Ou seja, o teu corpo físico não sente absolutamente nada. O que é que acontece durante a cirurgia? Né? A anestesia entrou e os corpos descolam-se. O corpo físico, o corpo espiritual descola-se do corpo físico. Já deves ter ouvido alguns relatos de pessoas que se lembram de ver o que se passou na cirurgia. De ver toda a cirurgia. Eu tenho várias pessoas que já me contaram vários relatos. Uma, precisamente, contou-me tudo o que aconteceu na cirurgia. Então ela ouviu a enfermeira a falar mal dela, né? Ou seja, estava a falar mal da paciente. Estava a dizer ao médico e às outras enfermeiras que aquilo aconteceu por culpa da minha amiga. A minha amiga até se lembrava do nome que estava lá numa ampola que o médico utilizou. Ela sabia o nome e a composição daquele medicamento. No final da cirurgia, ela estava mesmo muito chateada por tudo aquilo que a enfermeira tinha dito. Ela chamou a enfermeira e disse-lhe, a enfermeira e o médico, e eles não estavam a acreditar que aquilo era possível. E a minha colega ainda disse o medicamento que ele tinha utilizado e os componentes do medicamento. Como vocês sabem, os componentes têm nomes muito, muito esquisitos, não é? E então eles ficaram de boca aberta. Isso foi uma experiência da quarta dimensão. O corpo espiritual lembrava-se de tudo o que se tinha passado no corpo físico, ou seja, ela depois lembrava-se de absolutamente tudo. Então, como sabes, nós temos vários corpos alinhados, não é? Todos eles têm uma função que nós necessitamos deles todos para viver. O efeito da anestesia separa os corpos, não é? Quando estás separado, o teu corpo físico não sente nada. Quando tu voltas a unir, o teu corpo físico já sente.
Claro que quando estamos com os corpos separados, o corpo físico tem todas as funções normalmente. Sangra normalmente, tudo. Simplesmente não sente dor, não é? Não tens a sensação da dor. Também não sei se alguma vez tiveste a sensação de sair fora do teu corpo, por exemplo, quando estás a dormir ou a meditar. Isso já é uma experiência da quarta ou da quinta dimensão. Tá? Existem casos de pessoas que, por exemplo, vou falar no sentido da audição, que ouvem sempre a mesma coisa desagradável muito e muita vez, e é uma coisa mesmo muito desagradável. Os corpos que podem se contrair e acabam por se desalinhar. Isso vai danificar, por exemplo, a capacidade da audição, porque os corpos desalinham-se. Na terapia multidimensional, nós conseguimos fazer com que os corpos voltem outra vez a alinharem-se. Nós não, como tu sabes, os terapeutas não fazem absolutamente nada a não ser um canal, mas a terapia multidimensional volta a alinhar tudo. A quarta dimensão é paralela à nossa vida. Então, imagina que tu juraste que nunca mais saías de perto da tua mãe, ou que nunca mais saías daquela casa. Lembra-te, as juras têm um forte peso muito importante na nossa vida. Se tu juras uma coisa, essa jura vai ficar na quarta dimensão, tá? Ligada a ti na terceira dimensão. Por exemplo, tu dizes que, por exemplo, eu digo, sou uma criança muito pequenina, que passei muitas dificuldades, e eu viro-me e juro que nunca vou largar a minha mãe. Nunca vou largar a minha mãe, porque a minha mãe protegeu-me muito e eu ao mesmo tempo protegi muito a minha mãe e não, juro que nunca te vou deixar. Nisto, eu cresço, fico adolescente e tenho amigos que me convidam para sair de casa. Só que eu não consigo sair de casa, é impossível sair de casa. Sempre que eu saio de casa parece que me falta algo e fico muito mal. Só que já não te lembras que tu juraste que não ias sair de casa, não é? Então depois fica difícil sair de casa para te divertir, de casar e isso tudo. Na terapia multidimensional, muitas das vezes descobrimos essas juras das pessoas. Juras e até mesmo juras de vidas passadas. Votos, promessas, contratos de castidade, isso fica tudo registado na quarta dimensão. E como sabes, a quarta dimensão está ligada a nós na terceira dimensão, permanentemente, tudo ativo connosco. Essas juras, essas promessas, até as juras de amor eterno, tudo fica ligado. Por exemplo, numa vida passada, eu fui padre, não é? Sou homem, nesta vida também, mas na vida passada eu fui padre. E prometi e fiz votos de castidade. Nesta vida eu não consigo ter mulher. É impossível ter mulher, não consigo mesmo. E porquê? Porque na vida passada fez votos de castidade. Então nesta vida esses votos estão presentes. Então a pessoa tem uma disfunção sexual, por exemplo. Quem fala isso diz outra coisa. Se tu prometeste que ficavas a vida toda com um homem, né? Numa outra vida passada, ou se tu prometes nesta, numa outra vida a seguir é a mesma coisa, esses votos ficam ligados, tens essa promessa, e então é preciso nós cortarmos esses votos, porque muitas das vezes depois eles deixam de fazer sentido, tá? Precisamos de cancelar votos, de cancelar contratos, de cancelar juras, porque na quarta dimensão estão todas as informações sobre nós, seja nesta vida, seja informações de vidas passadas. Nas iniciações que vão ser passadas agora para ti, vão-te permitir fazer curas na quarta dimensão e noutras dimensões. Essas iniciações vão permitir que recebas ajuda de seres de luz especializados nessas dimensões, para resolver esses mesmos problemas. Existem vários seres de luz. Eles vão nos ajudar a descobrir onde é que estão essas informações, seja nossa ou seja de outra pessoa, informações que estão presas nessas dimensões, eles localizam e fazem os resgates necessários e cortam esses contratos, cortam essas promessas. Tá? Também ajudam a quem recebeu magia negra. Podes ter sido tu que tens magia negra feita ou um cliente. Tu sabes que a magia negra é muito difícil de cortar. A magia negra vibra na quarta dimensão, mas afeta a pessoa que está na terceira dimensão. Tá? Isso existe. Então,
Na quarta dimensão existem seres de luz que são especialistas, eles estão especializados a cortar magias negras, voodoos, tudo isso. Eles estão ao serviço e a sua função é ajudar. Claro que precisamos de lhes pedir. Eles conseguem cortar e limpar todas as magias. Não somos nós que vamos cortar nem limpar essas magias. Tu não sabes como fazer isso. Existem magias de há muitos e muitos anos, até da época da Atlântida, da Lemúria, né? Então, o Mestre Jesus vai atribuir a cada um de nós autorizações para que a gente, nessa altura, peça aos seres de luz para se juntarem a nós. Essas equipas automaticamente juntam-se a nós para podermos fazer essas limpezas de magias. Seja a nós mesmos, porque tu podes fazer uma terapia multidimensional para ti mesmo ou para um cliente. Agora vamos falar das outras dimensões, depois voltamos a falar sobre esses temas de magias e assim, tá? A quinta dimensão. A quinta dimensão é conhecida como o plano casual. Esse é o reino das formas de pensamento de nível superior. A quarta, nível inferior, a quinta, nível superior. Acredita-se que os seres da quinta dimensão, eles estão totalmente focados na evolução espiritual. Para eles mesmos e para a evolução do planeta Terra, do universo. Outros veem a quinta dimensão como o reino do eu superior, o reino dos anjos, o reino dos seres galácticos, dos guias espirituais, tudo. Os seres humanos na terceira dimensão têm acesso à quinta através da meditação, tá? Na quinta dimensão não existe o corpo físico, só existem os corpos de luz baseados nos seus corpos de energia emocional, astral, mental e casual que já falámos na outra aula. Agora vamos falar da sexta dimensão. Tu não precisas decorar isto, tá? A sexta dimensão é a consciência crística ou a consciência búdica. Ou seja, esta dimensão está além da eternidade. Muitos estudiosos dizem que este é o plano da consciência onde existia o nosso querido e amado Mestre Jesus. Também é o molde da construção da estrutura do DNA e de toda a criação. Então, está dividido no mundo casual e do mundo búdico. Vamos falar também um pouquinho da sétima dimensão. A sétima dimensão é a dimensão da luz pura, da geometria sagrada, da criatividade de expressão. É nela que mora o Pai absoluto, sem forma, indescritível. Estas dimensões é um bocadinho confuso, mas tu não precisas de perceber a não ser a quarta dimensão. O absoluto, a cada um, vai ver esse absoluto de uma maneira diferente, tá? É nesta dimensão que nós nos preparamos para a renovação do plano espiritual. Nós chegamos à sétima dimensão através da total iluminação do ego, mas só depois da total aquisição da consciência da nossa alma. Portanto, é um longo caminho a percorrer para chegarmos a essa dimensão. Mas eu quero que tu saibas que não existe apenas 7 dimensões. Existem muitas dimensões no universo. Existem muitas outras, já que o infinito é eterno e o eterno é infinito. Espero que tenhas gostado desta aula e até à próxima. Namastê!